Boa noite mais uma vez, irmãos, graças e paz. Deus, as nossas crianças, os nossos pequeninos podem vir aqui para frente, vamos orar por vocês, juntamente com as irmãs que estarão ministrando a palavra para elas. Oremos. Nesse momento, Pai, nós apresentamos a vida dessas crianças, Pai, em Tua presença, para que elas possam crescer na Tua presença, Pai, amando a Tua palavra, amando o Teu reino, proclamando a salvação, dia do Senhor. E nossa responsabilidade, Senhor Deus, primeiro dos pais, mas também da igreja, de discipular esses pequeninos. É uma honra, um privilégio, Senhor. E que Tu possas estar abençoando, Pai, o departamento infantil, todos aqueles que estão direta e indiretamente responsáveis, ó Pai, por cuidar dessas crianças aqui no templo, Pai. Que o Senhor abençoe, que elas possam ter um momento muito edificante, Senhor, nessa noite. E que fique gravado em seus corações, em sua mente, possa produzir fé. Afinal de contas, ó Pai, esse é o fim, Senhor, da ministração, da proclamação da Tua palavra. Gerar fé nos corações e salvação. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos continuar o nosso estudo na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos agora começando o capítulo 2 dessa carta, Paulo aos Filipenses. Nosso propósito é a gente caminhar nesses 4 primeiros versículos dessa passagem, tá certo? Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Já vimos o capítulo 1 em 3 partes, né? E agora nós entramos no capítulo 2. É um capítulo longo e a gente vai vendo por partes. Diz assim a palavra do Senhor: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Até aqui, meus irmãos, oremos mais uma vez. Peça ao Senhor, fala ao seu coração, a despeito da nossa fragilidade, das coisas que podem furtar o nosso pensamento, da riqueza que é a palavra do Senhor, dos obstáculos quaisquer que nós encontremos, que o Senhor possa, a despeito de tudo isso, falar ao nosso coração. Pai, Tua palavra está diante de nós, está nas nossas mãos, mas que ela esteja perto do nosso coração. Vem nos aquecer, Pai, por meio do Evangelho. Que a Tua palavra, mais uma vez, Pai, ministrada, encontre almas sedentas, ó Deus, que possa produzir salvação, edificação, crescimento espiritual, unidade, Senhor Deus. Vem com o poder do Teu Espírito sobre nós, precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. A igreja tem passou por vários episódios de avivamento na história. Talvez um dos mais conhecidos seja o avivamento conhecido como o movimento moraviano. Os moravianos, eles eram um grupo pertencente a essa região com o mesmo nome, da Morávia. E por causa de uma guerra lá no século XVIII entre protestantes e católicos, a Guerra dos 30 Anos, eles tiveram que sair fugidos, e aí eles encontraram guarida, refúgio, num território doado por um homem chamado Conde Zinzendorf.
ele, proprietário de muitas posses, de muitas terras, doou essa parte e ali se tornou uma vila de refugiados. Aquele povo começou a crescer, de modo que se tornou um refúgio para outros crentes de outras regiões que também estavam na mesma situação de refugiados por causa de alguma perseguição. O fato é que ali, entre calvinistas, luteranos, anabatistas e outros, aquela vila se tornou um lugar onde foi o centro de um grande avivamento, tal qual que no dia 13 de agosto de 1727, começaram ali uma reunião de oração. E, meus irmãos, pasmem, essa reunião de oração durou mais de 100 anos. Eles fizeram um relógio de oração. 24 irmãos se propuseram a permanecer em oração, cada um cumprindo o seu horário. Só que o avivamento foi tal, o aquecer do Espírito Santo foi tamanho que esse relógio começou a se proliferar. Muitos irmãos prontificaram e permaneceram ali em oração ininterrupta, esses grupos, durante mais de 100 anos. Então, esse avivamento começa com oração, é uma das marcas do avivamento, a igreja que ora, a igreja que está de joelhos. Mas, meus irmãos, como resultado desse grande avivamento, através dessa pequena vila, muitos e muitos irmãos foram enviados para várias partes do mundo. Irmãos foram para a África, parte da América e outras regiões do mundo, de modo que a Morávia, esse movimento moraviano ficou conhecido como um dos precursores das missões modernas. Já havia esse movimento de missões, sempre houve na história da igreja, mas foi marcante devido a esse avivamento. Eles também eram dotados, gostavam muito da música. Só o Conde Zinzendorf, ele compôs mais de 2.000 hinos, de modo que tinha até celebrações que eram norteadas por várias e várias canções. Não poderia faltar o centro, a centralidade da palavra. De modo que eles tinham o hábito, o costume de meditar num versículo por dia. Isso se tornou uma praxe, algo muito comum e que trouxe grande crescimento e grande edificação. Podemos pensar, meus irmãos, numa igreja perfeita? Será que esse movimento moraviano é o exemplo de que a igreja pode ser perfeita? Não. Onde tem calvinista, você sabe que tem treta. Eu disse que tinha calvinista, eu disse que tinha luterano, eu disse que tinha anabatista e tinha outros também. O que ocorreu foi o seguinte, por detrás da história. Ocorre que eles tinham as suas distinções, de costumes, de práticas litúrgicas, e isso acabou causando uma confusão naquela vila. De modo que o Conde Zinzendorf, a princípio, tinha doado as terras e ele se mostrava um tanto quanto distante desse movimento, não é? Mas ele foi formado na mesma universidade de Martinho Lutero, ele fazia parte de um movimento chamado movimento pietista, ele também era jurista. O que ocorre que dentro dessa confusão toda, nessa vila, ele resolveu fazer o seguinte, pronto, para a gente acabar todo esse burburinho, vamos fazer o seguinte, cada morador dessa vila vai ter que assinar um documento. E ali foi estabelecido termos para um conviver pacífico. Então, cada um se prontificava, e aí foi estabelecido esse princípio de entendimento, de respeito mútuo, e aí, marcando esse momento de celebração, de alegria, aí sim começou essa reunião de oração que durou mais de 100 anos. Sabe, se nós fôssemos fazer um termo de conviver pacífico, que texto você escolheria da Escritura? Esse texto de Filipenses ele seria muito adequado, né? Porque aqui vai nos mostrar que Paulo vai dizer, olha, vocês devem ter o mesmo amor, vocês devem ser unidos de alma, mesmo sentimento, não pode fazer nada por partidarismo, nada de vanglória, sejam humildes, procure o bem-estar do outro antes do seu próprio bem. Então, esse seria um texto importante para estabelecer, para fomentar e exortar os irmãos à paz. E, de fato, ele o é, juntamente com outras porções da Escritura. Então, nessa noite eu quero meditar com vocês nesse texto aqui, mostrando que os irmãos, eles já experimentaram e têm experimentado de uma profunda união com Cristo e com a igreja. E por isso, eles devem praticar
essas virtudes nos seus relacionamentos. Ou seja, a igreja, os irmãos, eles já têm experimentado dessa união com Cristo e com a igreja. E agora eles podem praticar e devem praticar essa união, essa unidade nos seus relacionamentos. Meus irmãos, duas partes só. Eu quero falar primeiro sobre a experiência da união, certo? Olha só, esse texto começa a ter uma partícula chamada portanto, né? Pelo menos em uma das traduções diz isso. No contexto dessa passagem, Paulo, e nós vimos isso na nossa última exposição desse texto, ele exorta a igreja para que a igreja viva de modo digno do Evangelho. Eles precisam viver à altura do Evangelho. Também mostrar a vocês que a igreja ela precisava lutar juntos pela fé evangélica. E é como se eles fossem um exército que fizessem parte, de soldados fazendo parte do mesmo exército, atletas que fazem parte do mesmo time. Então, eles estão caminhando juntos. Então, tudo para a glória de Deus, pensando em Cristo e por meio do Evangelho. Então, essa é a tônica aqui. Era uma igreja que aparentemente não tinha tantos problemas assim, problemas gritantes de unidade, mas de fato ela tem algo a ser tratado. Se não fosse assim, Paulo não tocaria nesse assunto, né? Evode e Sintique, que lá no capítulo 4, a condição, a situação dessas irmãs que estavam tendo certo atrito no meio daquela igreja, pode apontar agora para uma preparação do apóstolo Paulo para tratar, com o fim de tratar com essas irmãs. Em outra ocasião eu falei a vocês que quando a gente vai exortar alguém, algum irmão, um bom caminho é olhar essa metodologia do apóstolo Paulo, que antes de chegar quebrando tudo, ele vai preparando o coração, ele vai preparando a alma, o espírito das pessoas para que aceitem, para que recebam de bom grado essa exortação. Então, e agora ele começa a falar da forma como esses irmãos já têm experimentado dessa união. Não é algo novo, não é algo que pode mais desafiador. Sim, desafiador em certa parte, mas não é nada impossível, né? Então ele começa a dizer, olha, eu quero começar falando para vocês aquilo que vocês já têm experimentado. É uma prática do apóstolo Paulo mostrar os fundamentos de algo para depois passar para as exortações, para a praticidade disso. E parece, de certa forma, ele usa esse método aqui também. Então ele começa a falar algo assim, ó. Ele começa, se há, pois, talvez a melhor tradução para essa partícula aqui fosse assim, visto que, por quê? Então, não é, se a gente coloca assim na nossa língua, parece assim, talvez, traz alguma dúvida, né? Talvez, se há isso, então pode ser que não haja isso. Mas, de fato, há, é uma certeza. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai ver que é uma certeza. Por quê? Ele diz assim, se há exortação em Cristo. Isso significa, sabe o que? Essa questão da exortação é estar perto para corrigir. A palavra aqui é paraclesis, é muito parecida com um termo dado ao Espírito Santo. O paracletos é aquele que vai estar perto da igreja, caminhar junto da igreja. Então, essa exortação aqui que Paulo vai nos dizer é uma exortação em Cristo. É por meio de Cristo. Ora, meus irmãos, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles usufruem, eles participam dessa exortação do próprio Cristo em nossas vidas. Ou seja, Cristo está perto de nós. E essa exortação aqui ela pode ser traduzida melhor como encorajamento. Cristo é aquele que nos encoraja no decorrer da nossa caminhada. E esse encorajamento pode se referir a uma pessoa que fica bem perto de você para observar suas ações e fortalecer na sua decisão. Parece muito com um pai quando leva um filho para o futebol e vai... Tem que ter futebol, né, gente? E vai assistir uma partida do filho e ele não se contém em ficar só na arquibancada, mas ele dá uma de técnico, né? E seja lá numa luta de judô, natação, o menino lá está lá debaixo d'água e a mãe gritando, o pai, enfim. Mas ele quer dar uma de técnico, ele quer chegar perto do alambrado dizendo assim, olha filho, continue firme, mas você precisa jogar melhor. É mais ou menos assim, né? Você vai olhando, você quer tipo entrar no jogo para ajudar o filho. Cristo é aquele que está perto de nós, caminhando conosco, olhando para as nossas faltas, mas nos exortando a fim de nos encorajar. Jesus é este que está perto de nós. Ele nos observa as nossas ações e nos encoraja. Somos motivados por Cristo nessa caminhada.
Não é verdade? Muitas vezes falta o encorajamento da igreja. Muitas vezes falta o encorajamento do pastor. Muitas vezes falta o encorajamento dos liderados ou dos líderes. Mas nunca faltará a exortação de Cristo Jesus. Lembra? Na história de Pedro, foi o próprio Jesus que encorajou Pedro ali. Pedro, ele tropeça, mas Jesus se aproxima do seu servo, e Pedro fica lá um tanto quanto desconfiado, mas Jesus Cristo exorta Pedro e o encoraja, dizendo assim, levanta, você pode caminhar novamente, siga em frente. Jesus é esse que nos exorta. Outro termo muito parecido aqui, seguindo o texto, diz assim, consolação de amor, se há alguma consolação de amor. É interessante aqui que um pastor muito amado nosso, já partiu, está na glória, chamado Russell Shedd, ele vai identificar aqui uma menção trinitária aqui, como se Paulo estivesse falando sobre o Filho, sobre o Pai e sobre o Espírito Santo. Daqui a pouco ele vai falar sobre a comunhão do Espírito, né? Embora o termo não esteja aqui, mas dá para a gente entender dessa forma. Então, ele vai dizer assim, olha, pode haver uma consolação de amor, significa também estar perto do outro agora na hora da dor, na hora da fraqueza. Ele é aquele que nos consola. Deus tem sido o nosso consolador. O Senhor está bem perto de nós, nos falando palavras gentis, de ânimo e de ternos conselhos. Isso já aconteceu com você? Se você é crente, se você é um servo do Senhor, você já se sentiu exortado por Cristo. Você tem sido exortado aqui, dominicalmente, não é mesmo? Nas suas devocionais em casa, através de um irmão, do convívio informal com os irmãos. Você também tem sido consolado pelo Senhor. É Ele que está perto de nós, enxugando as nossas lágrimas. Há também a comunhão do Espírito, esse é o termo aqui utilizado, comunhão do Espírito. Não há comunhão fora do Espírito. Ele é o agente que nos traz a essa bendita e preciosa comunhão. Nós estamos nessa comunhão nele, no Espírito, e estamos já nele. O Senhor nos chamou para fazermos parte. O Espírito nos chama e ele faz parte, né? Ele está em nós. Mas mesmo assim nós entendemos que a gente deve buscar uma comunhão mais íntima com ele. Veja aqui a ação do Filho. Nós somos exortados através do Filho, nós somos amados pelo Pai e nós também estamos em comunhão com o Espírito Santo. É Ele que prometeu. Jesus não prometeu esse Espírito, esse Paracletos, aquele que vai estar com vocês, aquele que vai caminhar com vocês, o Espírito Santo Consolador. Nós estamos nessa koinonia, que essa expressão mostra uma espécie de parceria. Nós estamos nessa koinonia com o Espírito Santo. Veja que comunhão linda a gente tem aqui. Mas aí, ele também vai falar de um outro tipo de experiência que os irmãos de Filipos têm tido. Ele mostra, ora, nós, antes de falar sobre uma profunda unidade, ele já tem tocado nesse assunto, tanto é que nas orações iniciais, na oração inicial, ele dá graças a Deus pela unidade daquela igreja, uma igreja que não dava tanta dor de cabeça para aquele pastor. Ele está reconhecendo isso e sabe que essa igreja está em Cristo Jesus. E por isso ele não está pedindo nada que seja impossível. Ele também sabe que Deus começou uma boa obra naquela igreja e há de completar. E essa boa obra também diz respeito à unidade e à comunhão. Então, olha, Paulo está dizendo assim, você já tem experimentado dessa unidade preciosa. Porque vocês foram chamados a fazer parte da igreja. Então, vocês já têm experimentado tudo isso de bom. Mas, ele também diz que aquela igreja, aqueles irmãos, têm experimentado da comunhão com a igreja. Ora, se Deus te chamou à comunhão com Ele, isso não exclui a igreja. Não é verdade? Senão a gente vai incorrer aí no erro de um grupo chamado os desigrejados. Eu quero tudo com Deus, nada com a igreja. Eu quero alimentar a minha devoção, eu quero alimentar a minha espiritualidade, mas assim, distante da igreja. Na igreja não. A igreja é só uma instituição criada pelos homens. Já ouviu esse discurso? É criada pelos homens. Como organização nós podemos ver esse arranjo,
mas na sua essência é o ajuntamento do povo de Deus, é a comunidade dos eleitos. Veja, agora ele diz que, perceba no texto que diz assim, se há, e vocês sabem que há, tá bom? Há o quê? Visto que há entranhados afetos e misericórdias. Há entranháveis afetos e misericórdias. Havia uma relação de profundo afeto entre Paulo e aquela igreja. Veja aí que diz o versículo 8. Quer dizer assim, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Ou seja, vocês fazem parte do meu coração, e eu sei que eu estou no coração, nas entranhas de vocês. Nós desfrutamos dessa doce comunhão mesmo à distância. Veja que comunhão linda nós temos. Mas se vocês me amam, vocês também devem amar uns aos outros. Não é somente o amor que vocês têm me dado, o cuidado, o amparo, também financeiro, mas, sobretudo, um amor que se espalha, que é viral, não somente direcionado a um, porque eu acho que não era algo muito difícil amar o apóstolo Paulo. O que é que vocês acham? Era fácil demais amar aquele servo do Senhor. Alguém estava disposto a dar a própria vida. Lembre-se do contexto aqui dessa carta aos Filipenses. Qual é o estado de Paulo aqui? Está aprisionado. E ele disse, vale a pena sofrer tudo isso. Eu sofro algemas e prisões. Eu não me envergonho do Evangelho. Por causa de vocês. Por causa desse fruto. Para que a palavra ela não fique presa, mas seja propagada. Então, é fácil demais amar alguém que está disposto a morrer por você. Mas ele está dizendo aqui, há esses entranháveis afetos e misericórdias, porque fomos chamados para esse relacionamento. O Senhor Deus nos ama profundamente. E Ele derramou esse amor em nossos corações. E nos habilitou agora não somente para amarmos os melhores entre nós, entre aspas, né? Mas Ele derramou tal amor em nossos corações, que nos torna agora capazes de amar até os nossos desafetos. Capazes de amar até aquele que a gente não vai tanto com a cara, ou que nos machucou, ou que nos magoou, ou que tem um histórico no passado lá, não muito favorável. Ele diz que há esse sentimento já. Vocês têm experimentado desse encorajamento de Cristo, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo. E agora dizendo, vocês também sentem profundo amor pelo apóstolo. Vocês devem amar também, desenvolver esse amor, porque você já tem experimentado esse amor. É uma experiência. Você já experimentou amar alguém no corpo de Cristo? Na verdade, esse amor deve ser viral, né? Devemos amar uns aos outros, mas assim, aquele irmão do coração. Como temos família, como essa imagem de família é real na igreja. A igreja, tem pessoas que fazem parte da igreja que não tiveram o acolhimento dos pais, mas recebem o acolhimento dos santos. Que não tiveram um conselho dos seus, mas na igreja ele tem discipuladores. Então, que maravilha a gente fazer parte de um contexto com as suas dificuldades, com os seus pecados, é verdade, mas entendendo que o Senhor Deus nos traz nos chama a fazermos parte dessa família preciosa. Vocês têm experimentado assim, então ele diz, completem a minha alegria. É isso que diz no começo do versículo 2. Eu estou alegre. Se tem uma coisa que a gente não pode duvidar de Paulo é sobre a sua alegria. É alguém que está aprisionado, mas ele está escrevendo a carta da alegria. Alegrai-vos no Senhor, e ele insiste, outra vez os digo, alegrai-vos nele. Várias vezes ele vai recorrer a uma palavra e a termos correlatos aqui relacionados à alegria.
Mas agora, no que diz respeito à unidade da igreja, ele diz assim, a minha alegria ela pode aumentar, ela pode ser acrescentada. Olha, Filipos, vocês querem me alegrar, vocês não precisam aumentar as suas doações, não. Não é somente lembrar-se de mim nas suas orações, nas suas doações, né? E nas suas orações. Vocês podem demonstrar esse amor, mas saibam que a minha alegria será ainda maior se eu perceber em vocês que essa experiência dessa união com Cristo agora se torna prática no relacionamento de vocês. Vocês querem trazer alívio às minhas algemas? Agora ele passa a fazer um apelo à unidade. Então esse é o nosso segundo ponto. A prática da unidade é um apelo do apóstolo Paulo. Veja, ele já mostrou, acho que vocês entenderam isso, espero que nós já participamos disso, dessa experiência, dessa união. Agora ele diz, vamos lá praticar, como é que isso pode acontecer? Completa a minha alegria. Para Paulo, esse não é um pedido impossível. É algo que ele vê como algo totalmente possível. São esses os princípios. O pastor da Reforma ele estabelece, e aqui a gente vai ler, diz assim, que tenham o mesmo amor, isto é, que amem as mesmas coisas no Senhor, que estejam de acordo, isto é, que concordem em suas vontades e desejos no Senhor, que tenham uma só opinião, isto é, que concordem na doutrina e na verdade de Cristo Jesus. Veja que Paulo não está aqui colocando na mesa de negociação aqui os princípios fundamentais da fé cristã. Mas vamos lembrar da vila lá e do Conde Zinzendorf, daqueles irmãos se pegando lá e eles estabelecendo algumas normas de convívio ali. Esse apelo de Paulo, ele se repete em vários dos seus escritos, por exemplo, em Efésios capítulo 4, ele diz assim, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora, você pode prestar atenção que Paulo está falando de algo que traz a necessidade de uma ação da igreja. Ele diz assim, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma. E são verbos imperativos aqui, né? Que carece agora de uma ação efetiva da igreja. Fomos chamados a fazer parte desse rebanho, mas a união é algo orgânico, mas a unidade que vai ser trabalhada é algo que carece de tempo, né? Veja só, pense em uma só coisa, ou um só pensamento. Uma mente unida. Ele está dizendo assim, adotem o mesmo pensamento, o mesmo exemplo daqueles que têm ministrado a vocês. Veja, meus irmãos, dentro do colégio apostólico, dentro daqueles que deram suporte e davam suporte aos apóstolos, nós podemos pensar aqui no próprio apóstolo Paulo, nós podemos pensar em Pedro, nós podemos pensar em Timóteo, podemos pensar em Lucas, podemos pensar em Silas, em vários irmãos que aparecem no contexto dessas cartas aqui, mas a gente percebe que há, naquilo que é primordial do princípio da fé, uma unidade. É como se ele dissesse, vocês nunca viram a gente brigando, né? Por coisas elementares. Houve discussão, o apóstolo Paulo com João Marcos, né, com Barnabé, mas por questões secundárias, de fato. Mas veja, vocês têm visto isso? Então, tenham um só pensamento, tenham uma mente unida. É como se ele dissesse assim, o nosso grupo está fechado, né? Se o grupo está fechado, eles estão assim, eles entram num acordo dizendo assim, olha pessoal, o que é primordial para a gente aqui? O que é que a gente vai cultivar? E aí, o senhorio de Cristo, né? Temos um só Espírito, um só Senhor, cremos num só batismo, e temos princípios de fé. Dentro desse princípio aqui, esse guarda-chuva, nós estamos guardados aqui. Então, esse grupo fechado, Paulo está dizendo agora, vocês devem ter um só pensamento, vocês devem ter uma mente unida. Isso não significa, obviamente, unanimidade em tudo. A liberdade em coisas não essenciais, de fato.
Tomamos como exemplo aqui a família. Nem todo mundo na sua casa gosta de sopa. Ou gosta? Eu peguei o exemplo lá de casa, que eu não gosto de sopa, então está muito familiar. Nem todo mundo gosta de dormir com ventilador, né? Ligado. Ou torce para o mesmo time. Nem todo mundo. Mas mesmo assim, a gente não deixa de ser família. Dizendo assim, olha, não dá mais, você não gosta de sopa. Cai fora. Não existe isso, né? Então, nós temos as nossas dificuldades, mas nós sabemos que há algo maior que nos une e que tornam esses detalhes o quê? Uma bobagem. E quando a gente para de olhar essas coisas que são elementares para a nossa unidade, a gente começa a discutir por coisas que são de menor valor. A gente vê que a unidade ela é possível. Ela é possível. Paulo está falando aqui, dando uma ordem, ele não vai trazer um imperativo sem antes dar as condições, dizendo assim, vocês estão em Cristo, então vocês podem, vocês fazem parte da comunhão do Espírito, vocês podem, vocês têm o amor de Deus, vocês podem, vocês já estão demonstrando para comigo aqui essa unidade, essa comunhão, então vocês podem fazer com os outros também. Sim, se a unidade é possível, por que então ela é tão difícil? Eu disse a vocês que não é um processo automático, não é verdade? Por que ela é tão difícil? Geralmente, numa prática de aconselhamento, chega lá um casal e uma das coisas que a gente fala geralmente é assim, diz para o marido, não fale ela, e para a esposa, não fale ele. É por causa dele ou é por causa dela. Ou seja, para estabelecer, não é para vocês ficarem se acusando, mas olhem só para vocês. Porque parece comum, né? Quando a gente vai ser o mediador, entra uma confusão, a outra parte começa a despejar. Não é porque ele faz isso, é porque ela faz isso, e isso em qualquer contexto de aconselhamento. Então a gente estabelece, olha, você não vai, aqui não é lugar para acusar. Olhe para os seus próprios defeitos. E aí é todo um exercício para a pessoa. Então ela diz, engole. Não, não pode. Olha, quais são os obstáculos à prática da unidade? De maneira geral, o pecado, não é verdade? Mas Paulo aqui ele vai ser mais objetivo. Em particular, o partidarismo e a vanglória. Veja o que diz no versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa palavra partidarismo aí ela pode ser traduzida por egoísmo, fazer as coisas pensando somente em si. E veja, até mesmo quando a gente toma partido, né, a gente faz parte de um grupo e a gente levanta uma bandeira de discussão, ou a gente faz alguma reivindicação, ou a gente começa a acusar o outro grupo, o que está atrás disso tudo é um sentimento de egoísmo. Essa busca por essa glória. O que é vanglória? É alguém vazio de glória. E por estar vazio de glória, ela precisa furtar essa glória para se preencher. Então, um balão flácido, ela precisa o tempo todo estar se enchendo, e quando se sente esvaziado, ela precisa se encher novamente. Alguém aqui que é extremamente egoísta, que também significa um espírito irascível, que produz contenda. Paulo também vai dizer outro pecado aqui que deve ser combatido. Ele fala eu falei do eritéo, do partidarismo, na verdade eu comecei a falar um pouco sobre vanglória, não é isso? Alguém que está vazio de glória. Havia um grupo em Roma que procurava se promover às custas de Paulo. A gente viu isso lá no capítulo 1. Olhe, dê uma olhada comigo aqui de novo no versículo 15. Ele diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. É isso que ele vai dizer. Tem um grupo, e aqui ele está se referindo a um grupo que se reunia lá em Roma. Alguns proclamavam Cristo por inveja ou rivalidade, de forma insincera e por interesse pessoal. Por que esses
esses faziam parte da igreja de Roma, tinham essa atitude, porque eles tentavam suscitar as cadeias de Paulo, tristeza sobre tristeza. Mas Paulo já está completo da alegria do Senhor. Por isso ele diz assim, eles querem fazer isso, eles pensam que vão aumentar minha tristeza. Veja, é um homem que está entregue, prestes a morrer. Ninguém dá crédito à sua pregação. Veja que a nossa pregação é melhor. Nós estamos livres, nós não contendemos, a nossa palavra não é de crítica, mas a gente pode livremente proclamar a salvação. Mas veja, Paulo está aprisionado. E Paulo dizia assim, eles querem me trazer tristeza, mas eles não conseguem. E o apóstolo não quer a mesma coisa para os filipenses. Não preguem e não tenham em seus corações essa mesma intenção e essa mesma inclinação. Veja que Paulo ele vai falar sobre dois grupos, nós já vimos isso no capítulo 1. Esse grupo que tentava suscitar tristeza ao apóstolo Paulo, eles estavam de fato pregando o evangelho e nada na escritura vai nos trazer algum tipo de dúvida quanto ao teor do evangelho. Mas, por outro lado, vai mostrar que a motivação destes era uma motivação totalmente errada, equivocada, pecaminosa. Eles faziam isso por inveja, de maneira insincera, sem amor ao apóstolo Paulo. E outro grupo é um grupo de falsos mestres de fato. O que é que isso nos faz pensar? Que muitos na igreja podem fazer até coisas boas e ter bons ministérios, aparentemente frutíferos, trazendo até salvação, mas abençoando muitas pessoas, mas podem estar fazendo isso com intenções escusas, com motivação errada. Lembra lá de Mateus 7? Pessoas chegarão no último dia dizendo assim, Senhor, eu fiz projetos maravilhosos em teu nome. Mas o Senhor Deus irá reprovar as suas obras. Eram projetos maravilhosos, pela minha graça e pela minha providência, gerou frutos. Mas na intenção havia insinceridade, havia egoísmo, havia vanglória. Vocês estavam trabalhando por um projeto pessoal e não pelo reino. Veja que por trás de toda contenda há um projeto pessoal, não é? É a minha vontade que deve ser, permanecer, que deve ser ouvida. Não é isso que está por trás de todas as nossas discussões, irmãos, até no nosso contexto familiar. Nós muitas vezes nós não nos levantamos porque o nome do Senhor, porque a Bíblia está, né? Porque o cônjuge ou o parente está desonrando a Deus e nós temos piedade daquela alma. Não, é porque a minha vontade não foi cumprida. É porque alguém não está respeitando a minha vontade. E geralmente, nesse tipo de situação, a minha vontade está sendo movida pela ira ou por algum sentimento pecaminoso. Há o projeto de glória, que é a glória de Deus, e o projeto de vanglória. Qual o projeto da sua vida? O que é que você está buscando? Projeto da glória humana, e por isso cria contenda, ou você busca a glória de Deus? É o projeto de glória de Deus. Como evitar, então, o egoísmo e a vanglória? Como evitar, juntamente com isso, toda sorte de pecados que podem dificultar a nossa harmonia, o nosso convívio? A prática da unidade só é possível por meio da unidade. Olha só o verso 3. Novamente, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sabe, meus irmãos, que o termo humildade, pela primeira vez na história, ela ganha uma conotação positiva aqui na Escritura. Era algo abominável para os gregos, desconsiderado também pelos romanos. Os gregos nem sequer tinham uma palavra para expressar o sentido humildade, porque para eles tal ideia não tinha valor. Mas cá para nós, você já pensou em arrancar esse termo do seu vocabulário? Humildade. Muitas vezes até por nós não é bem visto. Essa questão de se humilhar, isso é lá uma virtude? Isso é coisa para fraco. O negócio é buscar o meu interesse, o negócio é buscar a minha satisfação. Isso era totalmente
estranho. Alguns especulam que o termo foi inventado pelo próprio Paulo ao escrever a Escritura, um neologismo. Coisa linda, né? Tinha que vir da Bíblia, né, gente? A humildade. Na verdade, tinha que vir do céu, né? Não foi do céu que veio a humildade? Foi. Ó, versículo 5 diz assim: tende em vós, vamos ler juntos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Veja, o que significa considerar os outros superiores a si mesmo? Um pastor chamado de Carson, ele diz que significa vermos as virtudes e os pontos fortes dos outros, ao mesmo tempo que atentamos para as nossas próprias fraquezas, falhas e limitações. É ver primeiro as virtudes dos outros e ver as nossas falhas e fraquezas. É que nem uma foto, olha, pode ser uma foto de uma festa de casamento, pode ter 100 pessoas na foto, mas quando você olha a foto, qual a primeira coisa que você procura ali? É a sua imagem. Assim, você dá um zoom gigante ali e tenta olhar, olha aqui, estou eu. Nossos olhos estão sempre voltados para nós mesmos, não é verdade? É um narcisismo horrendo, terrível. A gente fica apaixonado pelas nossas próprias virtudes. E Paulo vai dizer, se há alguma virtude, isso não vem de vocês. Isso vem do Senhor. E deve ser para a glória dele. Mas ficamos inebriados com a nossa imagem, com os nossos talentos, com a nossa capacidade, com aquilo que fazemos, com aquilo que forjamos, com aquilo que a gente ainda vai fazer. Por isso, Paulo está aqui tocando no cerne do problema. E na solução, sejam humildes. Considerem os outros superiores a si mesmo. Interessante que Steve Lawson, ele diz que Paulo está usando aqui um termo da matemática da época, né? Calcule os outros com adição e calcule a si mesmo com subtração. É mais ou menos isso. Você deve somar as necessidades dos outros. A calculadora do céu, só é a calculadora do céu que faz esse cálculo, né? Você deve calcular, somar as necessidades dos outros, subtrair ao mesmo tempo os seus interesses pessoais e com o resultado final, qual será o resultado final? Será o benefício dos outros. E então você deve agir de acordo com o resultado desse cálculo. Essa é a matemática do céu. Primeiro, esse é um termo do vocabulário de Deus, humildade, que a gente encontra na Escritura Sagrada. Com seu exemplo máximo na figura, na obra bendita do Filho de Deus, na sua humildade. Que tendo todo o crédito do mundo na calculadora do céu, ele ficou em débito. E nós que na calculadora, nos cálculos divinos, tínhamos o maior débito do mundo, agora temos lucro, crédito no céu. Essa calculadora. Paulo vai dizer aos romanos: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Prefira o outro. Isso só pode ocorrer por meio do amor, um amor fraternal. Esse é o mandamento do amor. Não é apenas um lado da moeda, do amar a Deus sobre todas as coisas, mas em consequência disso, a prova disso é o nosso amor para com o próximo. Em Efésios, aos Efésios, ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E no final, meus irmãos, nesse último versículo, ele diz assim, não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O apóstolo poderia falar muito bem sobre isso. Não pense, não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Porque, veja, mais uma vez, eu quero lembrar você a situação que o apóstolo Paulo se encontrava, aprisionado. O que é que ele poderia pedir? Orem pela minha libertação.
Ele podia, mais uma vez, tentar recorrer às autoridades, ou mostrar certa indignação, certa inquietação, mas agora ele não toca na sua situação com aquele drama. Ele estava precisando de ajuda, obviamente. Estava carecendo do amparo da igreja, obviamente. Mas aqui ele está pensando no bem-estar da igreja de Filipos. Por isso ele vai dizer antes: querem aumentar a minha alegria? Pratiquem a unidade. Sejam um. Pensem primeiro no outro. Tenham outro por primazia. Baixe a cadeira para que o outro sente. Pegue a toalha e lave os pés dos seus irmãos. Parece que na teoria, meus irmãos, nós estamos sempre prontos a servir, não é? A toalha está pronta, a água já está na bacia, mas os pés continuam sujos. Quantas vezes nós nos inquietamos, pensamos rapidamente nas necessidades dos santos, sabemos que nós precisamos nos compadecer, nós precisamos chegar perto, nós precisamos amparar, e está tudo pronto para servir. Mas os pés continuam sujos. A visita não chega, a oração não vem, o amparo tampouco. Muito bons, muitas vezes, somos na parte da teoria. Por isso que Paulo está provocando aqui. Vocês têm experimentado dessas coisas, então vocês estão aptos agora a praticar essas coisas, a ver entre vocês essa unidade. Jesus, o exemplo maior, ele diz assim: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Se a gente fizer um recorte dessa frase, a gente vai dizer, sei não. Alguém disse que a humildade é uma virtude que quando a gente descobre ter, a gente já perdeu. Né? Quando a gente descobre que é humilde, a gente já perdeu a humildade. Então, como é que eu posso ver isso aqui de Jesus? Ele dizendo assim: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Não restou dúvidas no coração dos discípulos ao verem o Cristo crucificado, mostrando que ele estava servindo aos seus com sua própria vida, derramando o seu sangue. Esse foi o serviço do Senhor. Esse foi um amor na prática. Essa foi a demonstração cabal do amor do Senhor, dessa preocupação. E a preocupação do Senhor Jesus Cristo não era somente com a nossa sorte nos nossos dias, porque em breve eles passarão, mas a preocupação do Senhor era quanto à nossa vida eterna. E era pensando na vida eterna, na nossa bem-aventurança eterna, na nossa salvação, que ele se entrega. Veja o cuidado do Senhor Jesus Cristo. Vocês têm experimentado, igreja, dessa união preciosa. E agora nós precisamos ir adiante. E agora precisamos ser provocados a andarmos juntos. Algumas aplicações antes da gente encerrar. Reconheça o quanto você foi ajudado pelos irmãos na fé. Esse é um primeiro passo para a gente. Como a gente já foi ajudado. A gente deve dar glória a Deus porque muitos cristãos têm mediado a graça de Deus a nós. Primeiramente, através da salvação. Nós, muito provavelmente, conhecemos e chegamos até o Senhor Jesus Cristo por meio de um mediador, de alguém que nos achou, de alguém que nos encontrou, de alguém que se compadeceu da nossa alma, de alguém que pensou no destino da nossa alma e por isso, pregou para nós. E graças a Deus pelo Espírito Santo, essa pregação, ela surtiu efeito maravilhoso, de modo que vocês estão aqui hoje, de modo que vocês têm servido ao Senhor. Irmãos carinhosos que têm nos encorajado, confrontado em amor, você tem esses? Aqueles irmãos que lhe chamam, estou precisando conversar com você. Aqueles que parece que conhecem o seu pensamento. Aqueles que no momento mais oportuno e às vezes inoportuno, né? Porque amigo de verdade, ele é bem inoportuno mesmo. Manda uma mensagem, faz um telefonema, chega junto e nos exorta. Você tem desse, você tem sido confrontado. Alguém que tem tratado você com misericórdia. Quantas pessoas, quantos irmãos na fé têm tratado com misericórdia?
Não olhemos tanto para o que falta, mas vamos nos alegrar, meus irmãos, por a gente fazer parte dessa família. Muitas vezes a gente sempre olha por essa ótica, né? Sempre aquilo que falta. Sempre aquilo que falta. Paulo está dizendo assim, completem a minha alegria. Mas a ideia aqui no original não é de um copo vazio, não. É de alguém que já está cheio. Ele está dizendo, transbordem minha alegria. Quero que vocês façam com que o meu cálice se transborde dessa alegria, de ver essa unidade, de ver essa comunhão. Irmãos, por outro lado, a gente pensa, a gente é egoísta na igreja, há pessoas que pensam somente em si. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que, né, o joio e o trigo estariam juntos. Há pecados na igreja de santos, mesmo de redimidos, mas que tropeçam, que caem. E talvez isso, meus irmãos, o meu querido irmão, te desmotive a congregar. Ou talvez ninguém tenha sentido a sua falta durante um período de ausência na igreja. Você talvez pode estar se vendo como alguém invisível aos nossos olhos. Nem o pastor liga. Não estamos aqui a negar as nossas falhas. Considere que todos nós somos falhos. Mas que isso não te deixe triste ao ponto de você abandonar a fé. Como eu disse, faça disso somente um complemento à sua alegria. Não motive a razão da sua alegria. Entende? A diferença que isso faz, a gente se entristece. Ninguém quer ser esquecido, não é verdade? A gente quer ser lembrado pelos santos. A gente gosta de ser encorajado. A gente gosta que os irmãos sintam a nossa falta, reconheçam o nosso valor, não de maneira humanista, mas o nosso valor enquanto irmão na fé. Isso pode trazer mágoa, isso pode machucar, mas a minha alegria não pode depender dessas coisas. Paulo está lá na prisão, mas diz assim, completem a minha alegria, mas saibam que eu já estou alegre no Senhor. Muitas vezes aqui, só eu e essa masmorra fria, só eu e esse destino que me aguarda, do cadafalso. Ao escrever a Timóteo, ele diz, venha Timóteo ao meu encontro, porque eu me sinto sozinho. Traz a minha capa também, os meus pergaminhos, mas eu estou só. Esse mesmo Paulo que está dizendo assim, eu me alegro no Senhor. Sabe por que tantos desigrejados? Sabe por que esfriamos na fé? Porque colocamos a razão da nossa alegria no reconhecimento de outrem, na valorização do outro. Não que essas coisas não sejam importantes, e que cabe à igreja atentar para essas questões, mas isso não pode ser o ponto fundamental, não pode ser o ponto crucial, de maneira nenhuma. Se temos experimentado do encorajamento, consolo e comunhão de Cristo por meio do Espírito, se temos sido amados por Deus, nós devemos nos despir de todo o egoísmo e compartilhar das necessidades dos santos. É a gente parar de olhar só para nós mesmos. E a gente resolver olhar para a igreja. A gente resolver olhar para o próximo. Não duvidem quantos de nós. E aqui nós estamos no ajuntamento onde irmãos precisam ser exortados. Irmãos precisam ser tratados com misericórdia. Irmãos precisam ser ajudados na fé. Irmãos que estão rastejando. Irmãos que estão passando por tamanha dificuldade. Ora por não compartilhar e isso se torna algo difícil. Mas sabe o que é que quebra toda essa barreira? A oração, a unidade, o caminhar junto. Se envolver. Falta-nos muitas vezes esse envolvimento. Porque perceba, quando Paulo diz assim, olha, se há alguma exortação, para a gente exortar, a gente precisa estar perto, não é? Senão a gente vai começar a julgar o irmão e a falar nada, coisa que tem nada a ver. A gente precisa estar perto para exortar, a gente precisa estar perto para consolar. Essa koinonia, ela só existe quando a gente está com entranháveis afetos, né? Quando nós estamos próximos, não somente fisicamente, mas espiritualmente também, sobretudo. Então, veja, nós precisamos entender a necessidade dos santos. Também devemos desistir de qualquer projeto pessoal de autopromoção, como Cristo fez, e buscarmos a glória de Deus somente. A gente se preocupar com o interesse dos outros e considerar mais urgentes do que os nossos.
Porque, meus irmãos, a gente deve atentar para o que é do outro, o interesse do outro, por causa de Jesus, como eu falei para vocês, que atentou para as nossas necessidades e para a necessidade que a gente nem pensava ter, a da salvação. Ou você pensava que você precisava de salvação? Eu não pensava que eu precisava de salvação, não. Eu estava lá, mortinho, mas estava bem. Né? Um morto muito louco. Estava lá, estava bem. É o quê? Salvação? Não, quero não, obrigado. Mas o Senhor Jesus Cristo morreu para me salvar. Quando eu era ainda pecador, estava morto em meus delitos e pecados. Pense no envolvimento. Pense numa obra maravilhosa e poderosa do Senhor Jesus Cristo. Esse envolvimento. Ele não tinha um projeto pessoal, mas o projeto do Senhor Jesus Cristo era a igreja, a noiva amada. Ele quis sofrer por essa noiva para redimir essa noiva, para salvar essa noiva. Não era um projeto pessoal, era um projeto cósmico. Um projeto que envolvia a Trindade, um projeto que envolvia a nossa história. Cristo Jesus o fez. Paulo diz assim: completem a minha alegria. Meus irmãos, se a unidade alegra o coração do apóstolo Paulo, vocês não pensam que essa unidade alegra o próprio Deus? Nele que, inspirando, o salmista diz assim: ó, quão bom e agradável é que vivam unidos os irmãos. Isso alegra o próprio Deus. Se andamos em contendas, em facções, em divisões por motivos fúteis, isso traz sofrimento à igreja. E, de certa forma, usando essa linguagem, o entendimento de vocês, tristeza ao coração de Deus. Veja o que teria acontecido. Eu comecei a falar a vocês sobre o avivamento dos moravianos. Veja o que tinha, como a igreja, o reino de Deus e as almas teriam perdido se aqueles irmãos estivessem envolvidos somente em seus egoísmos, em sua vanglória. Os historiadores dizem que nas manhãs de domingo, uns iam para as portas das igrejas dos outros dizendo assim: cala a boca, o que você está dizendo, que você está pregando é mentira. Ou não é verdade, a nossa igreja é melhor. Eu vi esse tipo de discussão. Até que Conde Zinzendorf estabeleceu alguns pontos para que houvesse ali um conviver pacífico. Cristo na cruz do Calvário já estabeleceu esse ponto da unidade da igreja. O que é que o Senhor Deus nos diz? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Cristo fez isso. Cristo viveu isso. Ele nos habilita a isso. Temos experimentado isso. E precisamos praticar isso. Amém, meus irmãos? Amém. Cantemos ao Senhor.